Olá, olá, olá! Sejam muito bem-vindos aqui no canal da Ivanilde Serafim. Hoje eu estou muito feliz, porque nós estamos dando início a um novo quadro aqui no canal e esse é o primeiro vídeo. Esse quadro, Papo de Mesa, o que seria um papo na mesa? Papo na mesa é quando a gente senta para conversar na mesa, sabe? A gente pode conversar na mesa no momento das refeições ou no momento de comida espiritual, como agora. Nós vamos comer um pouquinho da palavra do Senhor e conversar sobre um tema maravilhoso, interessante e muito importante para o nosso tempo. Eu quero fazer algumas perguntas para você refletir. Eu amo fazer perguntas para as pessoas refletir. E nesse momento eu quero te fazer algumas perguntas. Primeira pergunta: você orou hoje? Quantas vezes você ora por dia? Quanto tempo você ora? Pesou aí a culpa? Tá sentindo culpa por não orar? Você tem jejuado, lido a Bíblia? Como está a sua vida com Deus? Você está sentindo culpa por não ter condições de ter uma vida com Deus? Está sentindo culpa por alguma coisa que você fez, falou, sentiu, pensou? Então esse vídeo é para você, porque nós vamos falar muito agora sobre culpa. De onde que vem a culpa? Por que a gente sente culpa? Primeiro que a culpa, ela tem uma função importante na nossa vida e ela é necessária acontecer. Mas você não pode ficar preso na culpa. A gente pula a culpa por quê? Porque na palavra de Deus está dizendo que Jesus levou sobre si a nossa culpa. Ou seja, nós não temos que carregar culpa, mas para a gente se livrar da culpa é necessário que você e eu, que nós possamos ir diante do Senhor e confessar os nossos pecados e pedir perdão pelos nossos pecados e de deixar diante do Senhor as nossas culpas e deixar o pecado, se arrepender, pedir perdão, receber o perdão, caminhar em frente sem cometer mais esse pecado. Para isso você precisa da ajuda do Espírito Santo. Mas o pensamento, a mente, sentimento de culpa muitas vezes não sai, mesmo você se arrependendo, mesmo você confessando, mesmo você indo diante do Senhor dessa forma. Por que, Ivanilde, isso acontece? Eu quero explicar aqui na mesa, como uma mãe espiritual sua, como a mãe explica para o filho. Quero tirar suas dúvidas. Caso você, durante o vídeo, sinta mais dúvidas, tenha mais dúvidas, deixe nos comentários aí a sua pergunta, que eu estarei respondendo em outros vídeos futuros. Mas eu quero de já responder algumas perguntas de dúvidas que as pessoas têm, inclusive me perguntam para mim. Peço perdão para os irmãos que eu estou aqui numa avenida, então vai ter bastante barulho de moto, de caminhão, de ônibus, mas no próximo vídeo, nos próximos vídeos talvez, eu faça no apartamento, então não vai ter esse barulho. Enfim, voltando para o assunto, o tema, eu quero dizer para você que a culpa ela vem de algumas coisas. Ela tem um papel importante, por quê? Porque elas nos mostram que nós estamos errados e que nós somos de fato culpados. Nós estamos errados, somos realmente culpados. Tem que admitir que estamos errados.
humildade. Porque o orgulhoso, ele não reconhece, ele sabe que está errado, mas a culpa dói tanto que ele não consegue admitir e falar a verdade que está errado. Ele não consegue dizer, eu errei. Eu errei. Ele não consegue dizer assim, olha, fulano, me perdoe, porque eu errei. É difícil pro orgulhoso, sabe? E eu sou orgulhosa. Você é orgulhoso, orgulhosa. Somos todos seres humanos orgulhosos. A gente só tira o orgulho de nós quando nós entendemos que estamos com orgulho. Quando nós reconhecemos, nós que nos humilhamos, tiramos o orgulho de dentro de nós. Ele não sai sozinho, ele não sai com oração e jejum, ele não sai expulsando, ele sai se humilhando. Se humilhando, uma das maneiras de humilhar é reconhecer os erros, admitir os erros e se arrepender por eles. Mas o arrependimento não pode ficar como um fardo, uma prisão para você. Tem gente que está arrependido, culpado, mas não recebe a graça, mas não recebe o perdão. O perdão é um presente que Deus te dá de graça. E Ele fala, eu estou te dando o perdão. Recebe o meu perdão. E você precisa receber e ser livre. Por que existe culpa? Agora, por que a culpa continua? Porque isso é uma artimanha de Satanás para te prender. Satanás vem para roubar a tua fé, a tua comunhão com Deus, roubar a tua alegria, roubar a tua família, roubar teu dinheiro, roubar a paz, roubar o amor. Ele vem para roubar, ele vem para matar. Ele mata também todos os seus sonhos, seus projetos, mata a sua família, mata você, mata seu espírito, mata seu corpo. Ele te mata e ele destrói, ele acaba com tudo. Ele oprime, ele põe fardo, ele põe peso. Isso é a função dele. Mas ele não tem o poder. Satanás e os seus demônios, ele não tem o poder. Onde ele não tem o poder? Daquele que está debaixo da graça. É daquele que está debaixo do sangue. Daquele que está debaixo do poder de Jesus Cristo crucificado, ressurreto. Aquele que ressuscitou dentre os mortos, que entregou a vida por mim e por você, que está debaixo da graça dele, do poder dele. Ele não tem o poder. O diabo só tem poder que nós deixamos na mão dele. Povo de Deus, você precisa entender esse recado do Senhor para você. Esse papo na mesa hoje é quente. Nós já começamos com tudo. Porque o diabo, ele vai querer te manter preso na culpa. Porque enquanto você não recebe o perdão, você não tem paz, não tem alegria, você fica doente, você perde a comunhão com Deus e é capaz de perder a salvação. Porque como Deus está te dando perdão e você não recebe o perdão, então você vive como condenado. Culpa porque não orei. Gente, isso chama pra mim religiosidade. Ai, eu pensei que religiosidade era a pessoa que orava demais. A religiosidade não tem a ver com a quantidade de tempo que a pessoa ora. A religiosidade não tem a ver se a pessoa ora ou não. A religiosidade é uma mentalidade, é um padrão de mente, de pensamento. E ela atua, a religiosidade atua no porquê eu faço o que eu faço, no porquê eu oro. A motivação do coração é que onde mora a religiosidade ou não. Eu não tenho como apontar o dedo e falar aquele é um religioso e aquele não é, a não ser que o Espírito Santo de Deus me deu o discernimento e a revelação. E quando ele dá o discernimento e a revelação, ele vai dar por algum propósito. Porque ele não é uma pessoa que vai estar revelando coisas sem sentido, tem um propósito. Mas tirando a revelação e discernimento do Espírito, ninguém consegue saber quem está com o espírito de religiosidade e quem não está. Agora que a pessoa ora demais, é o chamado dela. É o que Deus deu para ela. Não aponte o dedo, não critique, não diga que ela é uma religiosa. Agora, aquela ali, ela ora pouco, é uma religiosa, a gente não tem como fazer isso. Mas a culpa de não orar
é religiosidade. Por quê? Porque você vai orar só para cumprir um protocolo cristão? Você vai orar porque um pastor disse que você tem que orar todos os dias? Você vai orar porque você sente que Deus está lá no trono esperando você orar, e se você não orar Ele vai te castigar, você vai pagar o preço? É isso? Você ora por qual motivo? É aí onde mora a religiosidade. Porque quem ora sem a religiosidade, ela ora porque ela ama Deus, porque ela quer estar com Deus, porque ela quer mais de Deus, porque ela precisa de Deus, porque ela está necessitada do Senhor, porque ela sem Ele não é nada, e ela necessita estar diante do Pai, diante do Senhor. Então por isso ela ora. Mas a pessoa que está presa na religiosidade, ela ora por obrigação, porque tem que orar. O jejum religioso, a oração religiosa, Deus é tão misericordioso que Ele pode até te atender, porque Ele é bom, mas não é algo que flui. Agora, experimente se livrar da religiosidade e comece a viver uma comunhão com Deus. E agora eu vou chegar no ponto principal do nosso papo na mesa. O ponto principal aqui que eu quero dizer é que o porquê as pessoas se aprisionam numa religiosidade, o porquê que as pessoas se aprisionam na culpa, além de ter uma artimanha de Satanás, um motivo demoníaco, uma ação diabólica para prender você, para aprisionar a tua vida, para manter você sem comunhão com Deus, destruindo o seu ministério, destruindo a sua paz, a sua alegria, e por consequência vai destruindo tudo ao seu redor, vai destruir sua profissão, seu casamento, suas finanças e etc. Porque você vive uma pessoa amarga, você vive uma pessoa condenada, porque você vive. Quantas pessoas que eu vejo, que eu conheço, que elas carregam um fardo nas costas de culpa, condenação. Onde que isso começa? Claro, no artimanha de Satanás, mas onde que ele atua usando? Existem muitas armas e ferramentas que ele usa, mas eu vou me ater a uma aqui hoje nesse vídeo, que é o papo na mesa de hoje. Existem muitos líderes religiosos que usam de manipulação pessoas que estão numa posição de liderança, num sistema religioso, que usam de manipulação para com seus fiéis, para com as pessoas que estão ali, e põem uma pressão em você, porque eles não sabem que eles não têm que colocar nada com imposição, porque na verdade é até cultural que tudo é por imposição. Faz, se você não fizer, vai ter essa consequência. Não é assim. O líder religioso, ele não tem que cobrar, porque Deus não cobra ninguém. Cobrar, Deus é cobrado. Não, Deus não cobra. Pelo contrário, Jesus já pagou. Deus não cobra. Deus não é um cobrador. E o cobrador é complicado você viver com um cobrador perto de uma pessoa que vive cobrando. Então não é cobrança. O líder, se você que é líder está me ouvindo, preste bem atenção no que eu vou te falar, e vou falar diretamente agora para líderes. E você que tem um chamado para liderança em ministérios, entenda uma coisa: aquele ministério que você está na liderança não pertence a você. A vinha dos trabalhadores, a gente vai ler daqui a pouco esse texto que Jesus conta a parábola, não pertence aos trabalhadores. Você é um trabalhador da vinha do Senhor, e essa vinha pertence a um dono, e o dono dessa vinha chama Jesus Cristo de Nazaré, e Ele te chama para trabalhar para Ele. Mas aquelas ovelhas, aquele povo, aquela igreja, aquelas pessoas que estão sob a sua liderança, elas têm um dono. Então trate-as com temor, sabendo que elas têm um dono. E você não é para manipular, para elas fazerem a tua vontade. Muitos líderes, eles querem manipular para que dê certo os seus projetos que ele cria na cabeça dele. Ele quer fazer um evento
jeito assim, assado, e cria na cabeça dele, ele coloca o terror nas pessoas, que as pessoas se sentem como se estivessem pecando se não estiver participando daquilo ali, porque é o que Deus quer que elas façam, e elas entendem que, porque aquele líder está sendo usado por Deus, aquele líder é a voz de Deus, é o próprio Deus, e que está dizendo o que ela tem que fazer, então eu tenho que obedecer à liderança, porque a liderança está dizendo o que Deus tem para me fazer. E uso de manipulação. E existem muitas mensagens, pregações, que vai falando assim: olha, você tem que orar, você precisa orar, você tem que jejuar, você tem que ler a Bíblia. Inclusive, eu já até preguei assim, e hoje eu peço perdão ao Senhor, mas não é assim que o reino de Deus funciona. O reino de Deus funciona de outra forma. Nós, pregadores e líderes, precisamos ser o sal, salgado, para que o povo tenha sede e venham voluntariamente, com amor, com prazer, com alegria, que isso seja uma chama que queime e arde no coração, e que eles venham com um bom coração. Agora eu vou falar para você que é liderado, que está debaixo de lideranças. Entenda que você não tem que orar por obrigação, jejuar por obrigação, ler a Bíblia por obrigação, ir para a igreja por obrigação, fazer a obra e trabalhos na vinha do Senhor por obrigação nenhuma. Porque tem que fazer, porque Deus vai cobrar. Não pense dessa forma. Entenda que quando o Senhor te chama, Ele põe uma chama que arde no teu coração e você não aguenta ficar quieto. Eu estou falando de mim, minha vida inteira. Meu coração queima e arde por uma chama que eu não consigo me calar. Igual Jeremias disse, eu tento calar, eu tento não fazer, eu tento ficar quieta, eu tento me contentar em ser apenas uma esposa e mãe, ficar na minha casa, mas eu não aguento, eu não consigo, porque há uma chama de um chamado que queima, que arde, que me impulsiona e que me empurra para ir. Isso se chama chamado do Senhor, Espírito Santo de Deus. Só que muitos são chamados, poucos são os escolhidos. Por que isso? Por causa do mérito. Mérito? É. Porque as lideranças manipuladoras, elas querem que você pense que você não merece. Você muitas vezes acha que você merece mais do que o outro. Ou, sabe aquelas pessoas que trabalham muito para o Senhor, faz muita obra, está muito tempo na igreja, está numa posição de liderança, sabe? E essa pessoa, por estar na posição de liderança, por ser um líder, ela vai lá e o que ela faz? Ela acha que ela merece mais. Eu tô com o microfone porque, olha, eu mereço mais. Eu paguei o preço para estar aqui. Olha, você não pagou o preço? Eu fui provada e aprovada. Agora eu tô na bênção. Isso chama orgulho, viu? Não é assim não, é a graça e a misericórdia do Senhor que te alcançou com bênçãos, porque Deus é bom. E porque aquela pessoa ainda não foi abençoada? Não nos interessa saber o porquê da bênção chegar mais rápido primeiro para um do que para o outro. E nós vamos ver isso aqui na Bíblia, e eu vou te provar na palavra de Deus, que Deus não trabalha com méritos. Ah, porque eu orei mais. E aquela pessoa que andou na cura, ora mais que ela. Eu sou mais santa do que aquela ali, porque ela é pecadora. E ela está em êxtase e eu não. Quantas vezes eu, você, nós temos essa mentalidade, essa seca de Satanás? Ele trabalha muito na nossa mente para nos manter presos. Mas hoje eu creio que o Senhor vai te libertar dessa prisão. Porque eu vim aqui, nessa mesa, como um soldado alistado para a guerra. Eu vim aqui nessa mesa como mulher de Deus, como missionária do Senhor, como ministro do Evangelho, com muito temor e tremor diante do Senhor, para tirar as cadeias que aprisionam a tua vida. E em nome de Jesus, você será liberto, você será livre de todo o mal. Eu declaro no nome de Jesus uma liberdade, uma libertação na tua vida. De toda a prisão de culpa, de falta de merecimento, baixa autoestima, falta de identidade. E é aqui onde eu quero chegar também. Os líderes religiosos,
que estão manipulando, achando que eles merecem mais, ou eles fazem assim: essa pessoa que eu quero levantar, porque é minha amiga, essa aqui, ó, eu tô vendo que ela tem dom, ó, essa aqui, ó, eu vou levantar essa. Então, olha só as qualidades dessa que eu quero levantar. E nem sei o porquê, às vezes tem muitos motivos pelo qual a pessoa quer levantar a outra, mas menos porque é Deus que está chamando, ou porque Deus está sinalizando um chamado na vida daquela pessoa. Ela quer levantar aquela pessoa apenas porque ela quer levantar aquela pessoa, porque ela acha que aquela pessoa seria perfeita para aquele lugar, mas ela nem sabe qual é o chamado de Deus na vida daquela pessoa. Ela não consultou a Deus, esse líder não consultou a Deus. Aí ele começa a elogiar e coloca muitas qualidades, e encobre os defeitos, encobre os pecados, tampa. Aí pega aquele outro, que de repente era aquele que você pensa que não é, aquele que não tem cara de ser, aquele que não parece ser a pessoa ideal para estar naquele lugar que você, líder, está querendo colocar. Mas Deus escolheu aquele. Aí você começa a olhar e critica, põe defeito e fala: você não merece. Você não merece. Aquela pessoa não merece. Aí começa a apontar os defeitos daquela pessoa e chega para a pessoa mesmo e fala: você não prospera, você não vai para lugar nenhum, porque você é isso, porque você é aquilo, porque você é aquilo outro. E quantas vezes a gente vê líderes e pessoas de ênfase falando palavras que ele inventa no coração para denegrir ou manchar a imagem de pessoas que eles querem calar e sufocar, que talvez se levantasse seria uma bênção para eles mesmos, para o reino, mas eles não vão aguentar ver aquela pessoa de pé, porque talvez a luz dela é muito forte. Aí eles pegam aquelas que estão apagadas, cobre, põe uma manta aí, põe um pano, cobre os defeitos, cobre os pecados, porque essa pessoa é perfeita, ó. Ela é perfeita, aquela ali é pecadora. E às vezes aquela ali que está dizendo que é pecadora é a pessoa que se humilha diante do Senhor, que chora diante do Senhor, que tem o coração quebrantado. Defeitos, todos temos. Pecados, todos temos. Se alguém está aí me ouvindo e está dizendo que não tem pecado, que não tem defeito, você está se enganando a si mesmo. Porque eu tenho, você tem, nós temos. Se você for caçar em mim, você vai achar defeitos e pecados. Se você for caçar em qualquer pessoa, você vai encontrar. A diferença está em um coração quebrantado, em um coração arrependido, em um coração que se humilha, não um coração humilhado, porque eu posso estar com um coração humilhado hoje e amanhã soberbo. É muito rápido, é assim, ó, pra gente ficar soberbo. Então a gente todo dia precisa se humilhar, todo dia precisa se esvaziar do nosso eu. Todo dia a gente tem que ir diante do Senhor, diante das pessoas e reconhecer que nós não merecemos, que nós recebemos de graça e que porque nós recebemos de graça sem merecer, a gente é privilegiados por Deus. E sendo privilegiados por Deus, Deus pode privilegiar o outro e qualquer pessoa que Ele quiser. E você vai aplaudir e dizer glória a Deus. Vai aplaudir quem? A Deus. Porque glória a Deus que fez isso na vida dessa pessoa. Que eu, com os meus olhos, posso olhar e ver, não há nada nessa pessoa que possa merecer, mas Deus deu. Pode vir uma coisa boa de Nazaré, pode vir uma coisa boa dessa pessoa. Você é a Nazaré de Deus, eu sou a Nazaré de Deus. Aquela pessoa que todos julgam e falam: essa pessoa não merece. O que essa pessoa merece? Mas o Senhor, Ele tem. O Senhor tem, aleluia, compromisso com a verdade, com a palavra dele. E Ele deu de graça para todos que quiser. E aí Ele chama todos, venham todos. Mas os escolhidos é diferente. Poucos são escolhidos. E nós vamos ler a palavra do Senhor para dar peso a tudo que eu falei até aqui. Mas antes de eu falar, eu quero só continuar, porque ainda tem mais uma coisinha para mim falar aqui. Que às vezes esses religiosos, eles se alimentam de pessoas que têm crise de identidade. Ou seja, ela não sabe quem ela é, ela não tem uma identidade
firmada em Deus. Feridas paternas, a paternidade ferida, e crise de identidade, e baixa autoestima. Porque ele vai chegar e vai jogar manipulação em cima da estima da pessoa. Você não merece, você não vai prosperar, você não prospera, porque isso e aquilo outro. E chega pra este aqui e fala, você sim, porque olha, você é isso, é aquilo, e as verdades. Às vezes, nada do que ele fala sobre isso, sobre aquele é verdade. Ele está criando uma ideia que é mentira, que ele mesmo sabe que é mentira, mas ele acredita naquilo e vive como se aquilo fosse uma verdade. Isso é demônio, isso é espírito maligno que precisa sair. Nós precisamos limpar a nossa mente, a nossa vida. A igreja precisa viver um renovo, e o renovo começa na nossa mente, no nosso coração, na nossa vida individual, de pessoa em pessoa, de casa em casa, de família em família. Cada um precisa viver o novo do Senhor. E eu quero dizer para você que está me assistindo aqui nesse vídeo, nessa live, nesse momento, nesse papo na mesa, que se você está preso na culpa, na baixa autoestima, no mérito, eu estive presa por muito tempo na culpa, eu estive presa por muito tempo na falta de merecimento, eu achava que eu nunca merecia nada, porque baixa autoestima. Eu tinha muita baixa autoestima por conta de muitas feridas emocionais que eu tinha ao longo da vida. Desde criança eu fui acumulando muitas feridas, muitas dores emocionais, muita dor de rejeição, muita dor. E quando as pessoas manipuladoras, elas veem uma pessoa calma, quietinha, medrosa e cheia de baixa autoestima, que tem uma crise de identidade, não sabe quem ela é, essas pessoas já vêm pra cima manipulando mesmo. Elas vêm pra cima manipulando mesmo. Elas querem que você, que é uma pessoa que está com baixa autoestima, acredite cada vez mais que você não é nada, que você não merece nada. E por muito tempo eu fui aprisionada por manipuladores religiosos usados pelo diabo, mas eu estava presa nas minhas emoções, eu estava presa na minha própria mente, porque essas pessoas só têm poder na sua vida porque você deixa, porque você não crê na palavra de Jesus Cristo. Eles só tiveram poder na minha vida porque eu não cria aqui na palavra de Jesus Cristo, eu não cria no que Deus falava ao meu respeito. Eu não estava crendo nas promessas de Deus. Eu falava, Ivanilde, para você é isso, 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 isso. E eu pegava as palavras de Jesus, acreditava naquele momento. Mas quando vinha uma pessoa de autoridade, uma pessoa que tinha posição ou que era importante na minha vida e me jogava essas acusações, aí eu sou isso mesmo, eu mereço mesmo, eu não vou pra frente, minha vida não prospera, minha vida não anda, por isso, por aquilo. Mas o sangue de Jesus tem poder na minha vida e na tua vida. E quando eu peguei as minhas emoções, coloquei na cruz de Cristo, fui curada na paternidade, fui restaurada na identidade, levantei a minha autoestima. E autoestima não tem a ver com beleza. Autoestima tem a ver com cabelo, com rosto, com corpo. Aí baixa autoestima porque eu tô obeso, baixa autoestima porque meu cabelo tá feio. Não, tem mulher linda, da cabeça aos pés, com baixa autoestima. Não tem a ver com a beleza. Autoestima é algo aqui dentro, é a crença sobre você mesmo, é o que você pensa de você. Eu não gostava de mim, então era fácil para os manipuladores me manter presa, tá? E eu estou aqui abrindo meu coração para você. E eu quero dizer para você, se você passa por essa circunstância de estar presa, eles estão se alimentando das suas próprias feridas, mas você é tão responsável quanto eles. Isso vai começar a ter libertação na sua vida a partir do momento que você começar a ser restaurado aqui dentro. Após ser restaurado aqui dentro, eu peguei toda a verdade que Deus falou ao meu respeito, toda a verdade que Jesus disse ao meu respeito, tomei posse, me posicionei diante do Senhor e falei, é isso que eu sou. O que eu mereço?
porque eu mereço, porque em Cristo eu mereço, através do que Jesus sofreu por mim. Porque se eu pensar que eu não mereço, eu estou invalidando o sacrifício de Jesus. Ele pagou o preço para eu merecer. Entende isso? Ele me deu de graça. É como se eu pegar e ir lá na loja e comprar um presente bem caro e te dar. Você vai falar assim, mas eu não mereço. Mas eu vou dizer, mas eu quero te dar. E você vai merecer, mesmo sem que você ache que não merece. Porque eu paguei para você ter esse presente de graça. Assim é o que Jesus fez. E quando a gente não recebe a graça, quando a gente não recebe o merecimento do que Deus quer te dar, de posições em Deus, de ministérios, de bênçãos, você não pode receber essas graças do Senhor. Sabe por quê? Porque você está invalidando o sacrifício de Jesus. Você está colocando como se aquilo que Jesus fez não tivesse valor. Mas agora aqui, diante da palavra do Senhor, nós já vamos ler para que nós possamos dar ênfase a tudo que eu falei dentro de uma parábola de Jesus. Já pode anotar aí, se você quiser anotar, ou abrir a Bíblia se você puder abrir, se não, só ouça a leitura, que é o capítulo 20 do Evangelho de Mateus, do versículo 1 até o versículo 16. São 16 versículos que nós vamos ler para finalizar e acabar com uma oração. Mas antes da gente ir para essa parte da oração, eu quero dizer para você que o Senhor Jesus, Ele tem cura da sua identidade, da sua paternidade. Ele vai te dar autoestima. Nada do que o diabo falou, que as pessoas do mundo disse a teu respeito é verdade. A verdade sobre você mesmo está em Deus, porque Ele que te fez e te conhece antes que te formasse dentro da tua mãe. Ele sabe quem você é. Ele que te criou, que te formou e que te deu o fôlego de vida, dons, talentos, qualidades, propósito e chamado. E nada mais que vir contrário do que Jesus disse pode ser verdade. Foca no teu chamado, foca no teu propósito, foca na tua vida e cale a boca, tampe os ouvidos para tudo o que vier de pessoas, que pode ser pastor, que pode ser líder, que pode ser profeta, que pode ser pai, que pode ser mãe, que pode ser marido, que pode ser esposa, que pode ser quem for, e falar para você ao contrário do que Deus falou. Porque nenhuma autoridade, nenhuma voz está acima de Deus. Se eles estiverem alinhados com o céu, na vontade de Deus, eles vão falar a verdade. Mas se eles não estiverem alinhados com o céu, eles vão falar o achismo deles. E às vezes até levantando calúnia. Quer ver? Salmo 35. Hoje eu meditei nessa palavra, eu orei essa palavra, e foi muito forte para mim, porque veio a resposta assim rápido sobre essa palavra que eu li. Salmo capítulo 35 e o versículo 19. Que ele fala assim, ó: não se alegrem os meus inimigos sem razão, e pisquem os olhos daqueles que me odeiam sem motivo, pois não falam de paz, antes projetam enganar os que vivem tranquilamente na terra. Em outras versões, e também nesse Salmo 35, você lê ele todinho aí, lição de casa para você, tem uma parte aqui nesse Salmo 35, que eu não vou ler agora para não ficar tão longo o vídeo, que vai dizer assim, que eles inventam calúnias e mentiras contra mim. Falam de coisas, deixa eu ver se eu consigo achar aqui, que falam de coisas que nem eu sei. Aqui, ó. Versículo 11 do Salmo 35 diz assim: falsas testemunhas levantaram-se, depuseram-se contra mim. Depuser é depor, né? Quando o juiz chama testemunha para depor. Então, falsas testemunhas que testemunharam e depuseram, ou seja, deu seu depoimento, versículo 11, contra mim coisas que eu não sabia. Eles falaram, são falsas testemunhas, porque são falsas, então porque estão mentindo e falando coisas que nem eu sei sobre mim, coisas que não fazem o menor sentido.
Você olha para você e olha para as palavras que as pessoas estão dizendo de você e fala assim, mas quem eles estão enxergando? O que eles estão falando não faz o menor sentido. Não tem nada a ver comigo. É assim que o diabo faz para você se sentir para baixo. Mas hoje é dia de cura na tua vida. Oh, glória! Hoje é dia de cura. Então vamos ler lá? Mateus 20. Diz assim: porque o reino dos céus é semelhante a um homem, pai de família, que saiu de madrugada, que é o amanhecer, a contratar trabalhadores para a sua vinha, e ajustando com os trabalhadores o pagamento de 1 denário por dia, mandou todos para a sua vinha. Saindo por volta da 3ª hora, que é às 9 horas da manhã, viu outros que estavam ociosos na praça e disse: ide também vós para a minha vinha, e vos pagarei o que for justo. E eles foram. E saindo outra vez por volta da 6ª hora, que é o meio-dia, e da 9ª, que é às 3 da tarde, fez o mesmo. E saindo perto da 1ª hora, que é às 5 horas da tarde ou às 17 horas, que a gente fala aqui, né, 17 horas, encontrou outros que estavam ociosos, perguntou-lhes: por que estáis ociosos durante todo o dia? E responderam-lhe: porque ninguém nos contratou. Então diz: ide também vós para a vinha e recebereis o que for justo. Ah, o que for justo, justiça, mérito, tá? Porque é um tal de: ai, que injustiça, aquela pessoa ali não merece, ai, que injustiça. Um tal disso na nossa vida, né? A gente tem esse costume de ficar olhando assim, mas isso cai por terra hoje na minha e na tua vida. Aleluias! Na nossa vida, não mais esse negócio de ficar: ai, que injustiça. Recebemos o que Deus tem para nós, a porção nossa, com alegria, e para de olhar para o que o outro está recebendo. O que o outro recebe não é problema nosso. Mas presta atenção: aproximando-se a noite, o senhor da vinha disse ao seu capataz: chama os trabalhadores e paga-lhe o salário, começando pelos derradeiros, ou seja, pelos últimos, até os primeiros. Chegando os que tinham ido perto da 1ª, que era às 17 horas ou às 5 da tarde, receberam 1 denário cada um. Vindo, porém, os primeiros julgaram em sua mente que haveriam de receber mais, mas do mesmo modo receberam 1 denário. Aleluias! E recebendo, murmuraram contra o pai de família, dizendo: esses homens derradeiros, ou seja, os últimos, trabalharam só 1 hora, e tu igualaste a nós, que suportamos a fadiga e o calor abrasador do dia. Mas ele respondendo disse a um deles: amigo, não faço nenhuma graça a você, ou seja, não estou fazendo nenhuma injustiça, não estou fazendo nada de mal para você. Você não concordou em receber 1 denário? Tudo que é teu e te retira. Eu quero dar a este derradeiro que trabalhou só 1 hora o mesmo que eu dei a ti. Ou não me é lícito fazer o que eu quiser do que é meu? Ou tu invejas a minha generosidade? Ou é mal ao teu olho porque eu sou bom? Assim, os derradeiros agora serão os primeiros, e então os primeiros agora serão os derradeiros, porque muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Essa parábola por si só ela já pregou: a vinha é a obra de Deus, ministérios. O dono, que é o pai de família, é o nosso Pai Celestial, que é o Senhor, e Ele chama pessoas para trabalhar, e Ele vai pagar o que Ele quiser. A recompensa é como Ele quiser. Ele vai fazer como Ele quiser, e nós temos que estar felizes com a nossa porção, porque o coração desse Senhor aqui estava preocupado com aqueles homens que não ia levar para casa sustento para sua família, com aqueles homens que saíram, ficaram na praça esperando algum senhor dar-lhe um trabalho e iam voltar para casa sem nada. E ele queria ser generoso e dar um salário
ter trabalhado o dia inteiro para aquele homem. Muitas vezes Deus é bom, generoso e quer abençoar coisas que não merecemos, nem eu, nem você, nem aquelas pessoas que a gente julga que não merece, que é pecadora, que é mal, que é isso, que é aquilo, que é invejosa. E a gente coloca um monte de adjetivo, que é briguenta, quem queira, que é não sei o quê. A gente quer achar que elas não merecem. Mas hoje eu e você estamos sendo ministrados por essa palavra, pelo Espírito Santo, por Deus, que nós não devemos olhar com este olhar. Isso entristece o Senhor, porque a gente está questionando a bondade de Deus, a gente está questionando, né, o poder de Deus em abençoar as pessoas, e nós estamos querendo receber mais porque eu trabalhei mais, eu mereço mais porque eu orei mais. Não é assim. Então tira toda a culpa de achar que aqueles homens, né, que trabalharam só uma hora, poderia se sentir eu não mereço, eu não tenho mérito, porque se eles tivessem o poder, os trabalhadores chegaram cedo, iria virar para os trabalhadores chegarem depois e falar: vocês não merecem receber um denário, vai receber igual a gente? Se vocês trabalharem só uma hora, que injustiça! Quantas vezes a gente se enche de indignação? Que injustiça, que injustiça, que injustiça aquilo que está acontecendo. Se livra disso, dessa indignação, porque a justiça de Deus não entra na nossa cabeça, porque a nossa justiça é olho por olho, dente por dente, fez vai pagar. É raiva, é mágoa. A nossa justiça é se vingar das pessoas porque a gente tem raiva, porque a gente tem mágoa, é fazer o mal, é ser ruim, é pirraçar. Mas a justiça de Deus é dar o perdão, é dar o amor, é dar a salvação, é dar a eternidade, é dar o céu para todo aquele que crê em Jesus Cristo, para todo aquele que recebeu o sacrifício de Jesus Cristo, para todo aquele que quer estar com o Senhor. Então que hoje, nesse primeiro dia de papo de mesa, o teu coração seja completamente ministrado, abençoado, enriquecido com essa palavra. Amém? Vamos orar? Espírito Santo, trabalha agora em cada um de nós. Tira de nós toda a crise de identidade. Apaga de nós, meu Deus, que todas as acusações, porque eu sei que o acusador é o diabo, é os demônios. Eles é quem nos acusam. O Senhor não nos condena, não nos acusa. O Senhor, de braços abertos, sempre nos oferece o perdão. E nós, muitas vezes, não recebemos o perdão do Senhor. Por quê? Porque nós ficamos, meu Deus, presos na baixa autoestima, no mérito, achando: eu não mereço perdão, eu não mereço. E de fato não merecemos, mas devemos receber de graça, como a doação de Deus, porque Deus é bom, é amoroso, é misericordioso, e esse poder e essa graça alcance a vida de cada um que assistiu até aqui esse vídeo, e que eles sejam abençoados, fortificados, renovados para a glória e honra do teu nome. Eu declaro paz nesse coração, eu declaro cura nesse coração, cura a paternidade ferida, cura e restaura completamente por dentro, e que essas pessoas recebam a porção delas com alegria, felizes, sem olhar para o outro, se comparar e se achar injustiçado. Em nome de Jesus é que eu te peço. Amém. Beijos, querido. Fique na paz do Senhor. Muito obrigada se você ficou até aqui no vídeo. Que Deus te abençoe. E semana que vem nós temos mais papo de mesa para abençoar a tua vida.